Salve, gente linda! Aqui fala DX, criador da Lauda no Arts, e neste vídeo conheceremos alguns conceitos de cultura a partir do viés da antropologia. Longe de definirmos uma verdade absoluta sobre o tema, podemos ao menos afirmar que não há ser humano sem cultura. Frequentemente, quando falamos em cultura, comparamos grupos sociais distintos e estabelecemos hierarquias que classificam suas culturas como superiores ou inferiores, alta e baixa cultura. Contudo, este é um comportamento excludente. Para sermos mais precisos, você já reparou como, geralmente, associamos a cultura como algo individual? Por exemplo, quando nos referimos que fulano ou cicrano é mais culto do que Beltrano, este senso comum se refere a um estado educacional destas pessoas, como se a cultura de cada indivíduo fosse medida pelo volume de leituras, retenção de informações, titulações acadêmicas, etc. Neste sentido, o termo é utilizado para classificar as pessoas, grupos sociais e até mesmo sociedades inteiras, fazendo com que o que deveria ser utilizado para nos aproximar enquanto seres humanos acabe nos distanciando. Portanto, não abordaremos a cultura como um sinônimo de sofisticação ou sabedoria, e sim em seu conceito social e antropológico, para que, ao invés de excluirmos ou hierarquizarmos as pessoas, possamos compreendê-la como um sistema simbólico, ou, nas palavras de Roberto da Mata, um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas. O também antropólogo brasileiro Roque Laraia chegou a enumerar algumas definições de cultura. A primeira, conforme ele, é atribuída a Edward Tylor com seu livro Primitive Culture, de 1871, o qual considera a cultura como um fenômeno natural. Esta publicação está inserida no contexto histórico da Europa recém-impactada pela origem das espécies de Charles Darwin e pela perspectiva do evolucionismo unilinear que foi dominante na então nascente antropologia. Assim, Tylor reconhecia a unidade da natureza e buscava o estudo da humanidade como um ramo da ciência natural, pois para ele, a história da humanidade fazia parte da história da natureza, e em suas palavras, nossos pensamentos, desejos e ações estão de acordo com as leis equivalentes àquelas que governam os ventos e as ondas, a combinação dos ácidos e das bases e o crescimento das plantas e animais. Para ele, uma das tarefas da antropologia seria de estabelecer uma escala de civilização e, assim, explicar a diversidade como resultado da desigualdade de estágios existentes no processo da evolução. Simplificadamente, é como se colocássemos as tribos selvagens em um extremo, as nações europeias em outro, e daí o resto da humanidade fica disposta entre estas extremidades, estabelecendo uma condição suscetível da vida selvagem, bárbara e civilizada. Ou seja, determinava-se etapas que os grupos sociais naturalmente percorriam até o posto avançado. Deste modo, surgiu a ideia de desenvolvimento da cultura de maneira uniforme, onde estabelecia-se uma escala evolutiva na qual as diferentes sociedades humanas eram classificadas hierarquicamente, evidenciando um processo discriminatório que colocava as culturas europeias como as mais avançadas, resultando assim no desenvolvimento da ciência atrelada ao etnocentrismo. Visão de mundo própria da pessoa que considera sua sociedade, sua nação, seu país ou grupo étnico superiores aos demais. Suas análises da sociedade se davam a partir de relatos de viajantes e descrições de cronistas coloniais que culminaram no denominado método comparativo. Este, por sua vez, foi criticado por Franz Boas, o qual é creditado como responsável pela formação de toda uma geração de antropólogos estadunidenses e o qual mais impactou sobre os rumos da antropologia norte-americana do século passado. É sabido que Boas se tornou antropólogo após uma expedição geográfica que o colocou em contato com os esquimós da ilha de Baffin, no Canadá, e que posteriormente propôs a comparação dos resultados de estudos históricos de cultura simples e da compreensão dos efeitos das condições psicológicas e dos meios ambientes no lugar de dar continuidade ao método comparativo de seu antecessor. Com isso, deu início à escola do particularismo histórico, a qual cada cultura segue os seus próprios caminhos em função dos diferentes eventos históricos que enfrentou. As duas tarefas principais de sua vertente consistem em reconstruir a história dos povos ou regiões particulares e comparar a vida social de diferentes etnias que possuem um desenvolvimento semelhante, que seguem as mesmas leis.
Adiante temos as contribuições de Alfred Kroeber, o qual se preocupou em evitar a confusão entre o orgânico, ou seja, produzido por organismo humano, e o cultural. Para ele, o homem se distanciou da propriedade animal e da repetição dos atos de seus antepassados, ao passo que adquiriu cultura, contrariando assim o que seria geneticamente determinado. Por mais que algumas coisas de nossas vidas provenham da natureza pela hereditariedade, outras são aprendidas por meio de agentes que não estão relacionados com a herança genética. Este pensamento serve para contrariar o senso comum de que existem qualidades positivas ou negativas que são adquiridas por transmissão genética, como se uma criança tivesse o dom para a música, pois herdou sua qualidade de um pai, um avô ou outro antepassado. Até aqui já podemos ter em mente que o homem é resultado do conhecimento e experiência adquiridos por numerosas gerações anteriores e que, portanto, nosso patrimônio cultural não é produto de ação isolada e sim do meio cultural em que fomos socializados. As ações de um determinado ser humano são estabelecidas pela assimilação dos padrões culturais da comunidade em que vive e não por instintos ou comportamentos determinados biologicamente. A discussão que Laraia levanta sobre cultura ainda se estende por diversas outras abordagens teóricas. Contudo, finalizarei com dois antropólogos que tratam do momento em que o primata se transforma em homem, que são Claude Lévi-Strauss, o qual considera o surgimento da cultura a partir da proibição do incesto, e Leslie White, que classifica a passagem do estado animal para o humano no momento em que o cérebro humano foi capaz de gerar símbolos. É claro que com o tempo que temos, este vídeo não passa de uma pincelada, e a determinação exata do conceito de cultura não nos caberá aqui, pois assim como Laraia pontuou, a discussão ainda continua e nunca terminará, pois é um tema incansável da reflexão humana. Por mais que saibamos ou compreendamos o que é cultura, sempre acabaremos nos divergindo na maneira de exteriorizar este conhecimento. Sem a necessidade de dizer que nos tornamos mais cultos depois de todo esse discurso, espero que você tenha se interessado pelo assunto e possa nos fortalecer deixando sua curtida neste vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sino para as notificações. Nos vemos em breve. Beijos, abraços e fiquem na paz.